Olá, primeiro ano. Senta, que lá vem história. Muito bom! Hoje nós vamos iniciar a nossa aula com uma bela história. Talvez a gente já conheça, mas vamos ver o que essa história tem a nos dizer hoje. Bom, para começar, eu vou apresentar para vocês os nossos personagens. Hoje nós vamos contar a história dos 3 porquinhos, isso mesmo. Como que começa essa história? Era uma vez 3 porquinhos que moravam felizes na floresta. Só que estes porquinhos não sabiam que nesta floresta também havia um lobo. Isso. E um certo dia, eles resolveram que teriam que construir suas casas. Eles ficaram com vontade de construir suas próprias casas. E aí eles saíram pela floresta procurando um bom lugar. O primeiro porquinho estava com muita pressa. Resolveu fazer uma casinha bem rápida. Ele gostava muito de brincar e ele estava com uma pressa enorme de terminar e brincar. Ele foi e fez uma casinha de palha. Nessa casinha de palha, o porquinho vivia feliz. Quando, um belo dia, apareceu o lobo. Logo bateu em sua porta. Abre a porta, porquinho. O porquinho ficou com muito medo. Afinal, o lobo poderia comê-lo. E agora? O lobo, então, continuou batendo. Como o porquinho não abria, ele disse: se você não abrir essa porta, eu vou assoprar. E aí, com aquela grande boca, o lobo começou a soprar. E assoprou, até que a casinha voou pelos ares. Afinal, ela era muito fraca. O porquinho ficou desesperado. Foi então para a casa do segundo porquinho. O segundo porquinho havia feito uma casa de madeira. E lá ele também vivia feliz, mas os 2 porquinhos agora ficaram desesperados, afinal o lobo estava na floresta. E procurando os porquinhos, eles se esconderam e ficaram bem quietinhos, mas o lobo, ele foi atrás. Chegando lá, novamente, os porquinhos continuaram naquele desespero. E agora o que poderia acontecer? O lobo disse novamente: se vocês não abrirem a porta, eu vou assoprar. E com toda a força, o lobo assoprou. Essa estava um pouquinho mais difícil, mas ele continuou tentando, continuou. Assoprou até que a casinha voou pelos ares. Outra casinha, novamente. E os porquinhos ficaram desesperados. O que poderia acontecer agora, neste momento? Então eles se lembraram que o outro porquinho também havia feito uma casa. Então, o terceiro porquinho estava em casa, tranquilo, quando chegaram os 2 porquinhos correndo para se esconder na casa dele. E os três porquinhos ficaram lá. Os 2 porquinhos da casinha de palha, da casinha de madeira, estavam desesperados, afinal a casinha deles já tinha ido pelos ares. E aí, eles ficaram lá escondidinhos nessa casa. O lobo chegou atrás deles novamente. E novamente, ele batia na porta. E os porquinhos, nada, bem escondidinhos. E o lobo ameaçou novamente: se vocês não abrirem essa porta, eu vou assoprar. E assim ele fazia. E esse lobo assoprou. E assoprava. Assoprava novamente, mas não conseguia derrubar a casinha. Sabe por quê? Essa casinha era um pouquinho diferente. Essa casinha
além dela ser construída com tijolos, ela foi construída com muito carinho. E ele não conseguiu derrubar. Aí o lobo teve uma ideia. Acredito que vocês já sabem que ideia foi essa. Ele teve a ideia de entrar pela chaminé. Ah, mas os 3 porquinhos eram muito espertos. Deixaram a lareira acesa. E quando o lobo desceu pela chaminé, se queimou inteirinho e saiu correndo. E nunca mais quis voltar atrás dos porquinhos. Então, nós vimos aqui a importância da nossa moradia. Nessa historinha, ela foi proteção. Proteção para os 3 porquinhos. A nossa moradia, nossas casas, né? São para isso. Lugar de carinho, lugar de amor, lugar de proteção, onde a gente está juntinho com a nossa família. O nosso conteúdo de hoje vai falar sobre isso, sobre as nossas casas, a importância das nossas casas em nossas vidas. Por que ela é tão importante? Como nós a construímos? O que a gente utiliza para poder construir as nossas casas? Vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso lá no nosso livro didático. Já pega seu livrinho que a tia Bia vai apresentar para vocês hoje o nosso conteúdo sobre moradias.